Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos resolver alguns exercícios relacionados ao tema dos movimentos variados. Para isso eu selecionei aqui algumas questões, duas na verdade, onde nós vamos então trabalhar as equações da queda, que é um movimento acelerado, só que aqui aplicado a situações de movimentos acelerados que têm outra natureza, que têm outra causa, que não é a força da gravidade. Como nós vimos na videoaula, isso pode ser equivalente a veículos arrancando no sinal, freando no radar, parando, ou corredores, por exemplo, que arrancam e aceleram em direção à linha de chegada, enfim, uma série de movimentos que podem se equivaler a objetos em queda no sentido de serem acelerados, evidentemente, como já enfatizamos, com uma diferença fundamental nas interações envolvidas. Então vamos começar aqui, né, com a vigência, na primeira questão, com a vigência do novo Código Brasileiro de Trânsito, atravessar um sinal vermelho constitui infração gravíssima. Ao perceber o semáforo fechado à frente, o motorista de um carro, movendo-se a 72 km por hora, aplica uma aceleração de frenagem de 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui o fator quadrático, ele não está subscrito, né? Porque não há recursos aqui nesse programa para isso. Então ficou assim, dessa forma. Então temos aqui três questões: quanto tempo decorre até que o carro pare? Veja, o movimento de frenagem, o motorista está andando a essa velocidade e vai parar a fim de não avançar no sinal vermelho. Então temos um tempo envolvido até que o veículo pare. Qual é a distância que será percorrida pelo carro até parar? E se o carro estava a 45 metros do semáforo, pergunta-se se o motorista conseguiu evitar a infração, ou seja, se foi possível parar o carro antes que ele tenha percorrido os 45 metros. Então, para nós entendermos minimamente, vamos considerar que temos aqui a pista, o automóvel, representado aqui de maneira bem simplista por esse pequeno objeto, se desloca com velocidade de 72 km por hora, e lá na frente nós temos o semáforo, que está vermelho. E o veículo, quando começa a ser freado pelo motorista, está a 45 metros de distância do semáforo. Lembrando que não está explícito no problema, mas como o veículo vai parar, nós teremos uma velocidade final nula. Então temos como informação a aceleração de frenagem e a velocidade inicial do veículo. Nota que quilômetro por hora não tem compatibilidade com metro, não tem compatibilidade com metro por segundo ao quadrado, então nós temos que fazer primeiramente, né, o ajuste das unidades. Então dividindo 72 por 3,6, isso dá 20 metros por segundo. Agora sim, então com este valor aqui nós vamos fazer os cálculos. Então, no lugar de 72 km por hora, vamos utilizar 20 metros por segundo. Bom, então vamos lá. Quanto tempo decorre até que o carro pare? Para resolver o item A, nós vamos utilizar a equação da velocidade, é a equação mais simples que nós temos, e ela envolve o tempo, que é o que está sendo perguntado. Substituindo os valores, V é a velocidade final, o veículo vai parar, então zero de velocidade final. A velocidade inicial é a velocidade que o veículo tinha quando o motorista avistou o sinal vermelho, então 20 metros por segundo. Percebe que já estou usando o valor, né, depois de fazer a conversão de unidades. E aqui a aceleração da frenagem está no enunciado, que é 5 metros por segundo ao quadrado, mas eu preciso lembrar que nos movimentos onde a velocidade é diminuída, com o passar do tempo, né? Aqui, por exemplo, no caso, devido à ação dos freios, nós temos uma aceleração negativa. E T é o tempo de frenagem, que fica aqui como uma incógnita a ser determinada. Então nós temos aqui 0 igual a 20 menos 5t, e menos 5t envolve dois números, um explícito e outro que queremos determinar. Então não posso mexer nisso. E aqui temos um termo independente, e esse termo independente nós vamos transferi-lo para o outro lado da expressão, porque ele não pode se agrupar com esses outros dois, visto que aqui temos um termo que não conhecemos o valor.
Então aqui desse lado esquerdo nós temos 0. O termo 20, quando passar para o outro lado da expressão, troca a operação. Aqui, né, ele vai, por estar numa operação de soma com esse termo, ele é positivo, embora o outro seja negativo, ao passar para o outro lado ele inverte o seu sinal. E aqui nós temos então menos 5t inalterado, porque não mexemos nesse valor. Perceba que 0 menos 20 é menos 20, igual a menos 5t. Aí aqui temos duas opções, podemos multiplicar a expressão por menos 1 para eliminar os sinais, ou podemos passar o menos 5 que está multiplicando, podemos passá-lo para o outro lado da expressão, dividindo, e aí os sinais se cancelam, e temos aí então 20 sobre 5, que dá 4 segundos. Esse é o tempo necessário para que o motorista freie o veículo que está inicialmente a 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Agora a pergunta é sobre a distância. Qual a distância percorrida pelo veículo até parar? Nós temos duas opções para o cálculo. Eu vou anotar aqui primeiramente o resultado do item A. T igual a 4 segundos. Estou anotando porque vou apagar a resolução do item A para que a gente possa ter mais espaço disponível. Então aqui, vamos então para o item B, que pergunta quanto que o carro anda, que distância o carro percorre até parar. Então nós temos duas formas ou duas possibilidades para fazer esse cálculo. Podemos usar S igual a V0t mais AT sobre 2. Esse S aqui é a distância que procuramos. Só deixa eu colocar ele de uma forma mais legível. Ou podemos usar a equação de Torricelli, v quadrado, v0 quadrado, 2 vezes aceleração vezes espaço percorrido. Ele aparece aqui e aqui. Então eu tenho duas opções de cálculos. Eu escolho a melhor forma, né? Se optar pela função horária, nós temos aqui essa expressão que envolve t quadrado, e eu calculei o tempo, por isso que eu anotei aqui 4 segundos. E se formos calcular pela equação de Torricelli, precisamos das velocidades da aceleração que temos. Eu vou optar pela equação de Torricelli e vamos então substituir os valores. V final é 0, porque o veículo vai parar, está sendo freado. V inicial é 20, 20 ao quadrado, menos porque é frenagem. A aceleração é 5, e o sinal negativo, repito, porque o veículo está perdendo velocidade. E aqui ΔS. Então aqui temos 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado 400 e 2 vezes 5, 10. E fica 2 vezes 5, 10 vezes ΔS. Agora estamos novamente naquela situação. Temos dois números multiplicados, onde um não é conhecido. Então aqui eu não posso fazer nada. Este termo, um termo independente, precisa então ser levado para o outro lado da expressão. Aí temos então 0 menos 400, o sinal dele é invertido quando ele troca de lado, né? E igual, ficou do lado esquerdo o menos 10 vezes ΔS. Aqui, ao subtrairmos 0 menos 400, dá 400 negativo. E aqui, novamente, eu posso multiplicar tudo por menos 1 ou dividir o menos 400 por menos 10. E sabemos que divisão de números negativos dá resultado positivo, e aqui vai dar 40 metros. Essa então é a distância que o veículo percorre. Aí podemos tomar nota aqui. S, 40 metros é a distância que o veículo vai percorrer. E a última pergunta, se o carro ou veículo estava a 45 metros do semáforo, o motorista conseguiu evitar a infração? Sim, porque como vimos, o motorista vai frear o veículo e vai percorrer 40 metros até parar, restando, portanto, ainda 5 metros até chegar no semáforo. Ele não vai cruzar o semáforo enquanto estiver vermelho, portanto, se 45 metros é a distância que separa o carro do semáforo e o carro precisa de 40 metros para parar, então sobram 5 metros aí de folga, né? O motorista vai conseguir parar o carro antes de chegar no sinal vermelho. Bom, vamos ver então a segunda questão. Em uma competição, um ciclista é capaz de, partindo do repouso, ou seja, na largada,
imprimir uma aceleração constante de 2,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui o mesmo probleminha, né? O fator quadrático deveria estar superescrito aqui. Esse teria que ser um expoente, vamos dizer assim, S ao quadrado. Só que aqui essa ferramenta não tem esses recursos de edição, então ficou assim esquisito mesmo. Então um ciclista é capaz de acelerar imprimindo a sua bicicleta 2,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração nos primeiros 80 metros de prova. Depois disso, o atleta atinge o seu limite e aí ele não consegue mais acelerar a bicicleta. Então, considerando aí a situação de largada, portanto, né? Que velocidade ele é capaz de atingir acelerando desta forma durante 80 metros, partindo do repouso? Então, perceba que eu já destaquei as informações que o enunciado me deu, né? Isso aqui é a velocidade inicial, embora não seja explícito, né? V0 igual a 0. E temos a aceleração, que é positiva nesse movimento, ou nesse problema, porque nós estamos aqui discutindo um ganho de velocidade, né? A velocidade do ciclista vai aumentar, vai partir do zero e vai aumentando à medida que o ciclista acelera a sua bicicleta. E temos um espaço de 80 metros. Então poderíamos imaginar assim: aqui está a pista, aqui está o ciclista, ele está inicialmente parado e ele vai acelerar à razão de 2,8 metros por segundo ao quadrado, e ele vai fazer isso durante 80 metros. Então ele vai chegar aqui com uma velocidade final que nós não sabemos, né? Partindo do repouso, ele vai acelerar. Deixa eu destacar aqui a aceleração. Isso aqui não é velocidade, né? Só estou indicando que o objeto vai acelerar em favor do movimento, então a aceleração será positiva. Pois bem, que velocidade ele é capaz de atingir? Veja, nossa primeira tentativa poderia ser V igual a V0 mais AT, mas nós iríamos nos deparar com o seguinte problema: nós não temos ainda o tempo necessário para o ciclista acelerar. O que nos foi dado é a distância. E, aliás, o tempo é o que está sendo perguntado no item B, então nós não podemos usar essa expressão aqui. Nós temos, então, que utilizar Torricelli, V quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A, vezes o espaço percorrido. O Torricelli é a equação que nós empregamos, em geral, né, quando nós ainda não temos nenhuma informação sobre o tempo envolvido no movimento que estamos analisando. Que é o caso aqui, o tempo inclusive está sendo perguntado, portanto não temos no enunciado essa informação ainda. Então vamos substituir os valores. Aqui é a velocidade final, aquela que vai ser atingida, aquela que está sendo perguntada, portanto não sabemos, fica como uma incógnita. Aqui é a velocidade inicial, o ciclista estava parado e, portanto, ao largar na prova, ele vai acelerar. Então, 0 ao quadrado. Mas porque é ganho de velocidade, 2 vezes a aceleração, 2,8, vezes o espaço a ser percorrido, que agora nós temos. O ciclista vai acelerar durante um espaço, ou percorrendo um espaço de 80 metros. Então aqui nós temos V quadrado igual 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 2,8 vezes 80. Para nós ganharmos tempo, vamos colocar aqui 2 vezes 2,8 da aceleração, para que vocês possam ver, vezes 80 do espaço percorrido. Isso aqui dá 448. Então temos aqui 448 desses 3 termos multiplicados. Agora, somando com 0, não vai alterar em nada. E por fim, como aqui a velocidade está elevada ao quadrado, nós temos que extrair a raiz para encontrar o valor da velocidade. Então, vamos tirar a raiz de 448. 21,16. Então, temos aí 21,16 metros por segundo de velocidade. Será que isso é muito ou é pouco? Bom, para termos uma ideia melhor, nós vamos passar isso para a unidade que nos é mais familiar, que é quilômetro por hora. Então, multiplicando este resultado em metro por segundo por 3,6, percebe aqui, ó, a velocidade vezes 3,6,
vai dar o valor em km por hora. 76,19 km por hora. E é só a título de curiosidade para nós termos uma noção do movimento do ciclista e podemos então concluir que é uma velocidade bastante elevada, né, para um ciclista em cima de uma bicicleta. Isso aí é normalmente a velocidade que os carros adquirem, né, ou andam por aí, geralmente 70, 60, 80, né, um ciclista, mas também há que se considerar que isso ocorre na largada da prova. Não sabemos, evidentemente, se isso vai ocorrer continuamente ao longo de todo o percurso. Provavelmente não, né? Bom, e por fim, quanto tempo é necessário para que ele atinja essa velocidade aqui? Ele vai percorrer esses 80 metros acelerando em quanto tempo? Então nós precisamos aí agora sim de uma equação que tenha o tempo, e nesse caso aí a equação V igual a V0 mais AT, agora ela pode ser útil para nós. Então vou apagar aqui para termos mais espaço disponível e vamos então obter ou calcular no item B o tempo. V igual a V0 mais AT, e aí temos então apenas que substituir a velocidade final do ciclista, algo em torno, nós fizemos o cálculo aqui, deixa eu resgatar o valor, 21,16, não podemos usar em quilômetro por hora, né? A velocidade inicial é 0, como vimos, já está parado, né? E a aceleração do ciclista 2,8 vezes t. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar parecendo um 4. Então, aqui nós temos 0 mais 28, ou melhor, 2,8 vezes t, é um caso em que nós podemos dizer que vai continuar sendo 28 ou 2,8 vezes t. Isso não vai alterar o valor desse número, embora a gente não saiba o valor de t, acrescentar 0 aqui não vai mudar nada. Então, 21,16, agora esse termo que está multiplicando t passa dividindo, e aí temos o valor do tempo, 21,16 dividido por 2,8, isso dá 7,55 segundos. Então os ciclistas são muito ágeis, né? Então em 7 segundos, aí, quase 7,5 pode-se considerar, ele já atinge a metade, a sua velocidade máxima na largada. Um detalhe muito importante, nós estudamos há um tempo atrás essa equação aqui, velocidade igual a distância sobre tempo. Por que não a empregamos aqui? Nós sabemos a velocidade do ciclista e a distância. Por que não a empregamos para calcular o tempo? Porque essa equação aqui, ela só pode ser aplicada para movimentos que tenham velocidade constante, ou seja, movimentos sem aceleração. E os movimentos que nós estamos estudando são justamente os movimentos que têm aceleração. Então essa equação aqui não pode ser empregada em nenhum problema aonde o objeto acelere, seja ganhando velocidade ou perdendo velocidade. Os movimentos de frenagem também não admitem o uso dessa equação aqui. Então essa equação não pode ser utilizada nos movimentos variados. Por isso que estamos empregando essa, porque aqui a aceleração está sendo levada em conta, e aqui a aceleração nem aparece na equação, né? Então é uma última dica. Com isso, então, chegamos ao término desta videoaula com os exercícios de movimentos variados. Até mais!